Capítulo 16. Ah, caramba! Como eu ia conseguir manter o distanciamento necessário? Como seria capaz de ser amiga e assistente de Gael sem deixar transparecer meus sentimentos por ele? Não ia. Tudo o que me restava era acreditar que ele tinha falado sério naquela mensagem e que não percebia determinadas coisas, como que sua assistente o amava, por exemplo. Enquanto ele corria até o carro para pegar a comida, fui para a cozinha e separei talheres e pratos. Tinha acabado de deixar tudo sobre a mesinha quando ele entrou na sala, grande e imponente, como se fosse o dono do lugar, avaliando o cômodo, com os braços cheios de caixas e latas. Pareceu gostar do que viu, a julgar pela covinha em seu queixo. Deixa eu te ajudar com isso. Eu me apressei para pegar a caixa cor-de-rosa, de aparência frágil. Parece tranquilo para uma pensão. Colocou a pizza e a cerveja sobre a mesa de centro, como eu havia feito com o bolo. Quase todo mundo saiu. Ficamos eu e a dona Lola, uma ex-atriz de radionovela, mas ela já está dormindo. Indiquei o sofá mostarda, me sentando em uma das pontas. Sem cerimônia, ele se acomodou ao meu lado. O pobre sofá desgastado rangeu um lamento com todo aquele peso, mas manteve alguma distância, me avaliando com a testa encrespada. Você não é jovem demais para ficar em casa num sábado à noite? Ele quis saber. Eu poderia perguntar a mesma coisa. O que você faz aqui em uma noite de sábado? Ele vacilou, como se procurasse as palavras certas. Por favor, não interprete isso errado. Manteve os olhos no tapete, esfregando a nuca. Mas não havia outro lugar onde eu quisesse estar. Eu gosto de estar com você, Brianna. Ah, ok. Nada de ficar imaginando coisas. Ele mesmo alertara para não fazer isso. Gael só gostava de estar comigo, porque me via como uma amiga. Só isso. Nada além disso. E eu não ia ficar repetindo suas palavras mentalmente de novo, e de novo, e de novo. E nem ia permitir que elas me arrebatassem. De jeito nenhum, eu ia me deixar levar e, digamos, imaginar aquela cena, só um tiquinho diferente. Por exemplo, que Gael não estivesse a meio metro de mim, mas perto o suficiente a ponto de sua coxa pressionar a minha. E é claro que eu não ia fantasiar que suas mãos se encaixariam em meu rosto e ele me olharia nos olhos e proferiria intensa e apaixonadamente que não existia outro lugar onde quisesse estar além de ali, do meu lado. E então o beijo. Ah, o beijo, daqueles de fazer uma garota esquecer como se respira. Não, eu não ia fazer nada disso, nem me passou pela cabeça. Meu coração estava se portando daquele jeito errático, dando um salto acrobático que teria arrancado nota 10 de qualquer jurado, porque... Bom, isso não é importante. Para ter para onde olhar, peguei o controle da TV e religuei o som, enquanto Gael abriu a caixa da pizza, mussarela, minha favorita, e distribuiu os pedaços nos pratos. Ele me entregou um deles, assim como uma lata gelada daquela deliciosa cerveja escura. A moça de lingerie é a Cinderela? Indicou a TV. É. A carruagem que o príncipe e ela usavam quebrou. Contei resumidamente o que ele havia perdido para que pudesse acompanhar dali em diante. No fim das contas, ele pareceu bastante interessado. Dispensando os talheres, Gael mordeu a pizza com gosto. Seus olhos reluziram quando o príncipe desembanhou a espada e começou a lutar com os ciganos. Reprimiu o riso, dando uma dentada na massa coberta de queijo. Garotos! Assistimos ao filme em uma quietude descontraída, o que me espantou. Eu tinha presumido que uma atmosfera de estranheza recairia sobre a sala, como acontecera antes, mas não dessa vez. Ficar perto de Gael daquele jeito foi simples, confortável, como chegar em casa depois de um dia exaustivo e chutar os sapatos para longe. Ele ria baixinho em uma cena ou outra, e eu não entendia nada, pois para mim eram as mais doces. Mais tarde, os créditos já começando a subir, ele se virou para mim. Sério? Todos esses suspiros? Arqueou as sobrancelhas, os joelhos afastados, os cotovelos sobre eles, de modo que seus ombros se alargavam ainda mais. Passei mais da metade do filme tentando entendê-los.
Ah, meu Deus! Essa era a razão daqueles risos fora de hora? O que a encanta tanto? Indagou curioso. Não pode ser o príncipe em crise existencial que não sabe o que fazer com uma espada. Deixei o controle remoto sobre a mesa e lancei-lhe um olhar penetrante. É melhor retirar o que disse e ninguém se machuca, irlandês desalmado. Ele ergueu as mãos rindo de leve. Só fiquei curioso se esse sujeito é o tipo de homem que te faz suspirar ou se é a história em si. Eu me remexi no sofá até ficar de frente para ele, dobrando uma das pernas, e me sentei sobre ela. Acho que é o fato de existir um final feliz, admiti, apesar de todas as adversidades. Na vida real, isso não acontece com frequência. E eu não estava suspirando, estava respirando um pouco mais fundo. Claro. As ruguinhas de diversão ao redor dos seus olhos me diziam que ele não tinha acreditado nem um pouco nisso. Então é com isso que você sonha? Um final feliz? E não é o que todos nós sonhamos? Gael me encarou com tanta intensidade como se tentasse me dizer alguma coisa. Porém, por mais que eu tenha tentado, eu tentei, não consegui desvendar o que era. Então, ele quebrou o contato, se virando para deixar a lata vazia na mesinha lateral. Sua mão esbarrou no porta-retratos. Ele o pegou, antes que tombasse. Sua família? Analisou a foto em que eu e Ayla éramos espremidas por papai e mamãe, o rosto maquiado e sorridente de Dona Lola, acima dos nossos. Foi tirada no último Natal em que o papai esteve com a gente. Você parece bastante jovem. E era, tinha 15 anos. Ontem você disse que as coisas ficaram difíceis sem ele. Faço ideia de como deve ter sido. Ele observou o retrato por mais um instante antes de colocá-lo de volta no lugar e me encarar, com algo que se pareceu muito com afinidade. E lamento muito, Briana. Obrigada. Todas nós ficamos sem chão, mas foi pior para a mamãe. Ela fez tudo o que pôde para se reerguer e cuidar da nossa família e da pensão. E então você resolveu ajudá-la. Ele virou o corpo, ficando quase de frente para mim, o braço apoiado no encosto. Abriu mão de todos os seus sonhos para cuidar da família. É o que qualquer pessoa faria, não é? Cravando os olhos nos meus, ele me estudou atenciosamente por tanto tempo que meu sangue começou a borbulhar nas veias. Não, não é. Só alguém muito corajoso faria tal coisa. A admiração dominou sua voz. Mas ele estava enganado. Aquilo não tinha a ver com coragem, mas com lutar para salvar o que havia sobrado de nossa família. No silêncio que recaiu sobre nós, Gael continuou me encarando e eu sustentei seu olhar. Algo invisível, mas bastante denso, acontecendo entre nós. Subitamente, a atmosfera na sala mudou. Um rugido despertou dentro de mim, a cada segundo, ficando mais e mais estrondoso. Aquela ligação retornou com força e se retesando ainda mais, me atraindo para ele. Não sei como consegui ouvir o suave arrastar de chinelos na escada, mas ouvi. E com algum custo desviei os olhos para cima e avistei Dona Lola em seu roupão de seda fúcsia, um lenço multicolorido amarrado na cabeça, se debruçando no corrimão. Ayla? Ela espremeu as vistas. Sou eu, a Briana, Dona Lola. Ah! Então entreviu Gael. Eu sabia que tinha ouvido mais alguém. Aproximando-se no corrimão, começou a descer as escadas. Já era hora, menina. Você está sozinha há tanto tempo que eu pensei que tivesse desistido dos homens. E não deve fazer isso. Eles são divertidos quando não estão sendo idiotas. Gael ocultou a risada, com uma crise de tosse, e ficou de pé. Não é nada disso, Dona Lola. Ele é... Imaginei que dizer chefe só faria mais confusão. Meu amigo, experimentei. Busquei o rosto dele, que confirmou com um aceno firme. É o que todas dizemos, ela comentou. E minhas bochechas adquiriram a mesma cor do seu roupão. Vi seu olhar se iluminar quando Gael se antecipou e lhe ofereceu o braço ao pé da escada. E ela, mais do que depressa, aceitou. Ora, olá! Senhora? Ele meneou a cabeça em um cumprimento galante. O que tem aí?
Indicou a caixa rosa sobre a mesinha. Então ela sofria de cegueira seletiva. Não conseguia me diferenciar de Ayla, mas era capaz de enxergar a caixa do bolo sobre a mesinha bagunçada a quase meio metro de distância. Bolo de chocolate, contou Gael. Gosta? Eu não devia comer por causa da diabetes, mas aceito. Um pedacinho de nada não vai fazer mal. Arrastando seus chinelos, veio se sentar na poltrona marrom, à espera da sobremesa. Gael e eu nos entreolhamos e tive que morder o lábio para não rir. Ele também parecia ter dificuldade para manter a expressão, mas foi todo solícito, partindo o bolo, entregando um prato para a mulher e outro para mim. Como é o seu nome, meu rapaz? Ela quis saber. Gael O'Connor, senhora. O'Connor? É escocês? Arriscou. Irlandês. Ah! O rosto dela reluziu. Uma vez eu conheci um irlandês, um belo marinheiro de fala mansa que conseguia domar até o cavalo mais chucro. Tivemos um caso rápido, mas eu nunca me esqueci daquele sotaque. Você é casado? Deu uma garfada no pedaço de bolo. Trabalha em quê? Não sou casado e trabalho no ramo da construção. Desculpe, fiz com os lábios enquanto ele voltava a se sentar no sofá. Gael apenas balançou a cabeça. Certa vez eu namorei um engenheiro. Com ele eu fiquei mais tempo. Um bom homem, mas sem nenhum senso de humor. Ela balançou o talher. Briana também não tem dado sorte, pobre menina, tão bonita, um coração bom e ainda solteira. Não sei qual é o problema das pessoas de hoje em dia. Se eu fosse 50 anos mais jovem, não a deixaria escapar. Sabia que ela desenha um mais bonito que o outro? Ah, Deus! Dona Lola, como está o bolo? Perguntei, mas o que eu realmente quis dizer foi: por favor, pare de me oferecer para o meu chefe. Não me atrevi a olhar para Gael. Está muito gostoso mesmo. O que me lembra que certa vez eu me envolvi com um confeiteiro francês. Bastian sabia o que fazer com aquela espátula. Com isso, Gael riu baixinho, o que serviu de incentivo para que ela desatasse a contar suas aventuras amorosas. Acabei rindo também. Se havia uma coisa que Dona Lola fazia como ninguém, era entreter uma plateia. Mas em algum momento, ela se cansou e começou a bocejar. Culpando os calmantes, se despediu depois de pegar mais um pedaço de bolo e sumir escada acima. Ela é uma figura, comentou Gael, bem-humorado, após ouvirmos a porta do quarto dela se fechar. É sim, não sei se acredito em todas as histórias dela, mas talvez sejam mesmo verdadeiras. A Dona Lola ama a vida e vive apaixonadamente. Não era minha intenção, mas meu comentário o deixou desconfortável. A conversa morreu. O silêncio, diferentemente de quando estávamos assistindo ao filme, começou a me deixar inquieta. A tensão cresceu, a ponto de se tornar uma presença física. Presumi que ele também a tinha sentido, pois ficou de pé. Acho que eu já me demorei por demais. Disse por fim, é melhor eu ir. Eu não queria que ele fosse. Desejava que ficasse ali comigo, mesmo que aquele clima esquisito persistisse e eu não soubesse onde botar as mãos. E foi precisamente por essa razão que eu disse, eu te acompanho até a porta. Desejar Gael, não importava a maneira, era perigoso para meu coração. Acabei indo além da entrada, mas nenhuma palavra foi proferida, enquanto caminhávamos lado a lado, até a calçada. Eu olhava para a frente, Gael com as mãos enfiadas nos bolsos do jeans, mirava o chão. Contudo, assim que paramos, ele se virou para mim. Você não vai mesmo me contar o que a assustou tanto essa tarde, vai? Ele quis saber. Não foi nada, juro. Ele soltou uma pesada expiração, mas percebi que não iria me pressionar por uma resposta. Bom, obrigada pelo filme, Briana, foi interessante, apesar do seu príncipe encantado em crise existencial, provocou. Ele não é meu príncipe encantado, revirei os olhos. Que bom, eu imaginei que se interessasse por outro tipo de homem. Parecia uma frase sem maiores consequências, e talvez fosse, se não tivesse sido dirigida a mim.
Da maneira que foi dita, quase casual, mas com uma pontinha de tensão, provocou um rebuliço em minhas entranhas, porque ele andara imaginando coisas a meu respeito, e nesse caso, coisas significavam meus interesses românticos. Que tipo de homem? Murmurei. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas mudou de ideia no último instante. De novo, algo pareceu se alterar. Foi sutil, como se tivesse sido carregado pela brisa, mas forte o bastante para me arrepiar por inteiro. Aquela conexão ficou mais forte do que nunca. Seu olhar desceu um pouquinho, se fixando em minha boca. Entreabri os lábios para que o ar passasse, pois achei difícil respirar. Gael chegou mais perto, até seu calor me envolver como um abraço, a atmosfera eletrizante pulsando entre nós com intensidade, a ponto de me deixar sem equilíbrio. Inclinei a cabeça para trás, a fim de poder encará-lo, e me vi prendendo o fôlego, o coração retumbando contra minhas costelas, assim que sua mão se moveu em direção ao meu rosto. Eu queria aquilo. Deus do céu, como eu desejava que ele me tocasse! Era como se eu precisasse daquilo para continuar respirando. Seus dedos estavam a centímetros do meu rosto, e eu quase podia sentir o calor que emanavam. Um estrondo me fez pular para trás, porém, virei a cabeça, procurando ao mesmo tempo em que 2 motos passavam a toda na rua. Ao voltar a atenção para Gael, foi com profunda tristeza que o vi piscar uma vez, esfregando a testa, como que para se livrar de um encantamento. Aquela ligação, no entanto, não se desfez. Eu preciso ir. Boa noite, Brianna. Saiu andando, perturbado. Antes que eu pudesse me recuperar, praticamente correndo até o carro. Mais alguns segundos e estava dentro dele. No instante seguinte, arrancava com um Mustang e desaparecia na esquina. Ele sentira, não? Eu não estava fantasiando nada. Gael também sentira aquela ligação, e ela o perturbara. Ou havia sido eu? Boa noite, murmurei, passando os braços ao redor do corpo, me sentindo solitária e mais confusa do que nunca. Kreidin gruom shinna